Existe uma prisão da qual poucos têm consciência. Não tem muros, não tem grades, não tem carcereiros visíveis. É uma prisão construída dentro da mente. E justamente por isso, ela é mais eficaz do que qualquer cela física. Porque o prisioneiro acredita que está livre. Ele caminha, fala, sonha, mas tudo dentro de um campo limitado por pensamentos condicionados, traumas não curados e crenças herdadas. Essa prisão mental é silenciosa, sofisticada e ela opera no piloto automático. Desde o momento em que nascemos, começamos a ser moldados. Palavras, olhares, ausências, rejeições, tudo se torna material para a construção das paredes que mais tarde nos impedirão de agir, de ousar, de ser. E sem perceber, crescemos dentro desse labirinto invisível, repetindo padrões que nem sabemos de onde vieram, carregando dores que nem são nossas, vivendo vidas que não escolhemos de verdade. A mente humana, quando não observada, se torna um campo fértil para aprisionamentos sutis. Ela cria narrativas para nos proteger, mas essas histórias muitas vezes nos sabotam. Ela cria identidades para nos dar um lugar no mundo, mas essas identidades se tornam armaduras pesadas demais. E o pior, nós acreditamos nessas vozes internas como se fossem absolutas, como se fossem nós. Mas e se não forem? Pense nas vezes em que você quis algo diferente, algo novo, mas uma voz dentro de você sussurrou: isso não é para você. Ou quando você tentou se expressar, mas algo o impediu e você se calou. Essa voz, que se disfarça de precaução, é muitas vezes o reflexo do medo. Não um medo consciente, mas um medo cultivado na infância, quando aprendemos que ser nós mesmos podia ser perigoso. O medo do julgamento, da rejeição, da exclusão. E então passamos a nos adaptar, a esconder partes nossas, a nos moldar ao que o ambiente esperava. E quanto mais fazemos isso, mais nos distanciamos de quem realmente somos. A mente, para manter a ilusão de segurança, cria uma zona de conforto que, na verdade, é uma zona de estagnação. Ela nos dá justificativas perfeitas para não mudar. Agora não é o momento certo. E se der errado? É melhor manter o que já tem do que arriscar perder tudo. Mas essas frases são apenas grades douradas. Elas parecem proteger, mas sufocam. E quanto mais nos apegamos a essas ideias, mais reforçamos a prisão que chamamos de normalidade. E é nesse ponto que começamos a viver em círculos. Diferentes cenários, mesmas emoções, diferentes relacionamentos, mesmas dores, diferentes caminhos, mesmos bloqueios. Porque o que nos prende não é o mundo lá fora, é o que acreditamos aqui dentro. E o mais intrigante é que mesmo com tanto sofrimento, resistimos à mudança, porque mudar exige olhar para dentro, encarar os monstros que deixamos escondidos nos porões da mente. Significa admitir que nem sempre sabemos quem somos, e que boa parte do que acreditamos é apenas um eco do que nos ensinaram. A mente teme o vazio. Ela teme não ter respostas, não ter controle, não ter uma identidade fixa à qual se agarrar. E por isso, prefere permanecer com suas certezas limitantes. Prefere repetir padrões conhecidos do que se arriscar no desconhecido. Mas é justamente nesse ponto que começa o verdadeiro despertar, quando conseguimos observar os pensamentos sem nos fundir a eles. Quando compreendemos que somos a consciência que observa e não os pensamentos em si. A liberdade começa com a dúvida. Quando você começa a questionar: e se isso que penso sobre mim não for verdade? E se essa história que me contaram não for minha? E se eu puder ser mais do que imaginei? A partir dessas perguntas, uma nova luz começa a penetrar nas paredes da cela. E a partir daí, o impossível começa a se tornar uma possibilidade. Mas é justamente nesse ponto de virada que a maioria se perde.
Porque quando começamos a enxergar as paredes invisíveis da prisão mental, também somos confrontados com a responsabilidade de mudá-las. E nem todo mundo está pronto para isso. Porque é doloroso perceber que fomos cúmplices da nossa própria prisão. Que muitas vezes as correntes foram forjadas com pensamentos repetidos, com narrativas internas que escolhemos acreditar, com memórias que guardamos como verdades definitivas. E quando essa ficha cai, algo dentro de nós grita. Uma parte se revolta, quer destruir tudo. Outra tenta se proteger, fugir da dor, fingir que não viu. Mas o despertar nunca é confortável. Despertar é caótico. É como abrir os olhos em meio a um quarto escuro, onde tudo está fora do lugar. No início você tropeça, se machuca, sente medo, mas com o tempo os olhos se acostumam e você começa a ver o que antes não via, a perceber as repetições, os sabotadores, os mecanismos de defesa e, mais importante, começa a ter escolha. É nesse momento que você entende que não precisa mais viver no piloto automático, que pode parar, respirar e escolher diferente, mesmo que doa, mesmo que pareça estranho, mesmo que os velhos pensamentos tentem puxar você de volta para a cela, porque eles vão tentar. A mente, acostumada ao velho, vai lutar contra o novo. Vai te lembrar dos seus medos, das vezes que deu errado, dos julgamentos que recebeu. Vai tentar te convencer de que mudar é perigoso, que você está sendo ingênuo, que está sonhando demais. Mas tudo isso é só um reflexo do ego tentando sobreviver. O ego é alimentado por certezas, por controle, por identidades fixas. E quando você começa a questionar essas certezas, o ego sente que está morrendo. E ele luta com todas as armas, culpa, vergonha, raiva, dúvida. Mas essa luta é um bom sinal. Significa que você está atravessando, que algo dentro de você está se movendo, que a consciência está tomando o lugar da programação. E é aí que você começa a sentir, pela primeira vez, o gosto da verdadeira liberdade. Não a liberdade ilusória de fazer o que quiser, mas a liberdade interna de não mais ser escravo do próprio pensamento. A liberdade de ouvir uma voz negativa e não obedecê-la. A liberdade de não reagir como sempre reagiu. A liberdade de escolher novas narrativas, novos caminhos, novas formas de ser. E essa liberdade assusta, porque ela é solitária, ninguém pode conquistá-la por você. Ela exige coragem para caminhar por dentro, para olhar nos olhos das suas dores e perguntar: por que você ainda está aqui? E mais importante, escutar a resposta sem fugir. Porque cada pensamento que te prende carrega uma parte sua que foi esquecida. E quando você acolhe essas partes, você se reconstrói. Não como quem busca ser perfeito, mas como quem decide ser inteiro. E nessa inteireza não há mais prisão. Há espaço, há silêncio, há escolha, há presença. E com o tempo, você percebe que a mente nunca foi sua inimiga. Ela apenas estava ferida, repetindo histórias antigas. E você estava dormindo, mas agora está despertando. E quando isso acontece, não tem mais volta. Agora é só o começo de uma nova jornada. Uma jornada de dentro para fora. E se essa jornada te tocou de alguma forma, se você sentiu algo despertando aí dentro, então te convido a continuar. Siga o canal, ative as notificações e venha com a gente no próximo vídeo, porque o que está por vir vai ainda mais fundo.